Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs na fé do Cristo ressuscitado, a liturgia de hoje, ela nos vem cheia de esperança, cheia de fé, já que o objetivo principal da palavra de Deus é gerar em nós esta comunhão que nos faz entrar em sintonia com o Pai, com esse Pai que nos ama, com esse Pai que, cheio de amor por nós, nos entrega o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para nos resgatar do pecado, para nos livrar da morte e nos dar a vida eterna. É esse mistério pascal que nós celebramos neste tempo tão cheio de alegria para todos nós, quando nós então celebramos a centralidade da nossa fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E crer na ressurreição é crer na vida eterna, nessa vida que por conta do pecado nós havíamos perdido, mas que por conta da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos resgatados dos laços da morte e temos a vida eterna que o próprio Deus nos dá a partir do seu Filho Jesus Cristo. Mas nem sempre nós cremos nesta ressurreição, nem sempre nós paramos para pensar nesta possibilidade concreta de que após esta curta passagem neste mundo, após fazermos a passagem da morte, a qual todos nós iremos passar, a nossa vida, ela continua. Nós encerramos um ciclo neste mundo, mas vamos continuar num novo ciclo, na vida eterna, junto de Deus. E é o próprio Jesus quem nos garante isto no seu evangelho de hoje, quando ele então, antes de partir para o Pai, antes de voltar para o Pai, para assumir o seu lugar à direita do Pai, ele nos garante isso, que ele vai voltar para o Pai, e lá ele vai preparar um lugar para todos nós, e que por conta disso não é preciso que nós nos atemorizemos, que nós fiquemos pressurosos, que nós fiquemos nervosos, não, mas que nós tenhamos confiança em Deus e tenhamos confiança nele, temos confiança nele, porque ele nos garante que lá na eternidade, no céu, existem muitas moradas. Meus irmãos e minhas irmãs, lá no céu já tem um lugarzinho para cada um de nós. Já está lá marcadinho o nosso nome lá, bonitinho. Não é? Agora, vai depender de cada um de nós se nós vamos tomar posse desta herança, né? E aí nós entramos na primeira leitura de hoje, Paulo, né, fazendo a sua exortação lá para os judeus, dizendo que Jesus Cristo, ele é que cumpre todas as promessas feitas por Deus. É Jesus quem cumpre. E através da sua ressurreição, ele nos torna filhos do Pai. Porque só recebe a herança quem é filho. Quem não é filho não tem direito à herança. Mas por Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, ele nos faz filhos e filhos amados. E nos dá o direito a esta herança. E qual é esta herança? É a eternidade, é o céu.
que todos nós já ganhamos esta herança. A nossa herança, ela já nos foi dada. Ela nos foi dada pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Mas agora depende de nós. Depende da nossa busca pela santidade, depende da nossa conversão, depende de nós sermos mais obedientes, de nós vivermos mais a palavra santa do Senhor, para que sejamos merecedores, não por nossos méritos. Nenhum de nós vamos merecer o céu pelos nossos próprios méritos, porque nós somos pecadores. E que bom que não é pelos nossos méritos, porque se fosse só pelos nossos méritos, nenhum de nós entraríamos no céu. Mas é pela graça de Deus, é pelo amor que Ele tem pelo ser humano, é pelo desejo de salvação de cada um de nós, que Ele então nos dá a sua graça, e é esta graça que nos santifica, é esta graça que nos fortalece na nossa caminhada, que nos levanta quando nós caímos, que nos dá o arrependimento quando nós pecamos, e assim nós vamos caminhando sempre nessa perspectiva de superação de pecado, de superação da maldade, e sendo sempre amparados pela graça de Deus, porque confiamos no Pai, porque o Pai não nos desampara, porque o Pai não nos abandona, nem mesmo quando nós pecamos, mas Ele está sempre junto conosco, em vista do quê? Da nossa salvação. Mas precisamos fazer por merecer. O nosso lugar já está lá garantido. Ele diz, né, quando tudo estiver preparado, eu voltarei para buscá-los. Porque onde eu estou, eu quero que vós também estejais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a qualquer momento, Jesus vai vir nos buscar. A hora que o nosso lugar já estiver preparado lá, Ele vai vir nos buscar. Se nós temos uma certeza nesta vida, a certeza é esta, de que de Deus nós viemos e para Deus todos nós deveremos voltar, né? Deveremos voltar. Por que deveremos? Porque depende de nós um pouco, né? Depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, depende, né, de cada um de nós nos esforçarmos em viver o Evangelho de Jesus, para que daí sim nós sejamos merecedores da morada eterna junto de Deus. Mas Jesus nos pede esta confiança. Não sejamos como Tomé, né? Jesus, para que nós possamos chegar nessa morada, Jesus, Ele se faz o caminho. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai chegar na morada eterna, se não for por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se nós não acolhermos Jesus, se nós não caminharmos nos caminhos dEle, se nós não vivermos na nossa vida esta verdade que Ele nos revela, e qual é a verdade que Ele nos revela? Que Deus é amor, que Deus é Pai, que Ele ama a todos os seus filhos e filhas, e que Ele deseja a nossa salvação. Esta é a grande verdade revelada a nós. Dentre tantas outras, é claro, mas esta é a principal que nós temos que acolher. Deus me ama do jeito que eu sou, com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados, com todos os meus erros e acertos, com todas as minhas virtudes. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus não se cansa de nos perdoar. Deus não desanima. Deus usa de uma paciência imensa com cada um de nós para nos salvar. Então, esta verdade tem que estar sempre presente nos nossos corações, porque é isso que nos vai dar esperança, é isso que nos vai dar alento para nós não desanimarmos diante das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, ao qual nós, muitas das vezes, nos vemos fracos, desanimados, sem esperança. Mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós colocamos toda a nossa fé nas mãos de Deus, aí nós vamos sentir aquela força, aquela graça especial que vai nos ajudar a não parar, a não desanimar, a não se acomodar, mas pelo contrário, levantar e continuar o nosso caminho. Mas esse caminho tem que ser trilhado em Jesus, porque é Ele que vai nos conduzir ao Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, não sejamos como Tomé, que não acreditou, né? Tomé, que é símbolo da incredulidade, mas nós, infelizmente, muitas vezes nós somos lentos para crer, somos lentos
para confiar em Deus, mas é preciso confiar o quanto antes, né? Para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós, quando Jesus voltar, Ele nos encontre no caminho dEle, nos encontre na sua amizade, em comunhão com Ele, para que Ele possa então nos conduzir até a morada que Ele mesmo nos preparou lá no céu. Que esta seja a nossa esperança, que esta seja a nossa fé, a fé de que estamos caminhando para a vida eterna. Vamos passar pela morte, não tenhamos medo da morte, porque a morte ela é apenas uma passagem que nos vai conduzir para a vida eterna, e que é preciso nós passarmos por ela, mas que nós pensemos bastante nela, para que nós não corramos o risco de passar por esta vida de forma indiferente, achando que tudo me é permitido, achando que eu não vou ter que prestar contas a Deus na hora da minha morte, mas pelo contrário, saber que a qualquer momento Deus vai me chamar, a qualquer momento eu estarei diante de Deus para prestar contas da minha vida. Então não deixemos para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. A minha conversão é hoje, a minha mudança é hoje, porque amanhã nós não sabemos se nós vamos ter tempo para isso. Amanhã nós não sabemos se vai dar tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então hoje o Senhor nos concede esta graça do arrependimento, de nós nos voltarmos mais para Ele e começarmos a preparar aqui e agora a vida eterna. É aqui e agora que o céu começa, mas depende de cada um de nós, da nossa fé e da nossa entrega total a esse Jesus que se entregou por nós também de forma total. Agora depende de cada um de nós nos entregarmos, nos doarmos e fazer com que a nossa vida seja uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Jesus, como Tua presença em nosso coração nos enche de alegria e de paz. Como Tua presença, Senhor, invade todo o nosso ser, enchendo-nos do Teu amor e da Tua graça. Obrigada, Jesus, que você é o nosso caminho. Aquele caminho que nós devemos seguir, Jesus, sempre. Aquela verdade que nós devemos ser, Jesus, porque você é a verdade. Aquela vida, Jesus, porque você é a vida em nós. Você é a nossa vida, Jesus. Ó Jesus, ensina-nos a caminhar contigo. Ensina-nos a te seguir, Jesus, porque você é o caminho. E te seguindo, Jesus, jamais falharemos, jamais erraremos o caminho, jamais nos desviemos por tudo aquilo que é mal, que é mentira, que é egoísmo. Jamais, Senhor, deixaremos de ter a Tua vida em nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor para com cada um de nós pessoalmente. Muito obrigado, Jesus. Permaneça conosco hoje, sempre, Jesus, todos os dias. Amém.